Bom dia, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo David Aguilar e bem-vindos a mais uma reflexão. E a reflexão do dia será sobre a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus 19, que, como todos sabemos, já começou há mais de 1 ano e 3 meses. E hoje eu queria fazer uma super reflexão relacionada com todas as coisas que vem ocasionando a chegada desse novo vírus aqui no nosso ambiente, né? No ambiente que a gente se desenvolve, no ambiente que a gente vive. Eu moro numa cidade, uma cidade que se chama Benidorm, aqui na Espanha, que pertence à comunidade valenciana. E a nossa cidade, ela depende totalmente do setor turístico. 95% ou mais da nossa economia está basada totalmente no turismo. Então imaginem milhares de postos de trabalhos, milhares de hotéis fechados, milhares de estabelecimentos, de restaurantes, de lojas totalmente fechados. São muitos postos de trabalhos que estão perdendo por culpa da pandemia. E eu queria que vocês reflexionassem um pouco sobre a nossa maneira de atuar durante este último ano e meio. Eu acho que todas aquelas ações que acontecem na vida da gente ah, acontece para que a gente aprenda, não? Muitas delas acontecem de forma totalmente desafortunada, né? De uma maneira que a gente não gostaria que acontecesse. Porém, elas estão aí, elas existem e de vez em quando elas acontecem. E esse é o caso da nova pandemia do coronavírus. Ele veio, pegou a gente de uma forma totalmente desprevenida. Nós não tínhamos conhecimento do que aconteceria ou do que poderia chegar a acontecer no caso de enfrentar uma pandemia mundial. Uma pandemia que agora mesmo já matou mais de 2 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Não são duas, não são 20, nem 200. Estamos já falando sim de 2 milhões de vidas ao redor de todo o mundo. Imaginem como estamos vivendo aqui. Eu queria muito transmitir esse tipo de informação para vocês, porque muitas vezes vivemos em um ambiente onde não temos um acesso à informação de qualidade. Então eu vou falar um pouco da nossa situação aqui. Desde o momento que essa pandemia começou, nós tivemos umas restrições muito severas com respeito às nossas próprias liberdades. Tivemos que deixar de ir para a universidade, tivemos que deixar de trabalhar e tivemos também que deixar de sair para a rua. A gente perdeu essa liberdade. Fomos impulsionados a deixar de viver em uma sociedade livre para lutar contra algo que é invisível. Se nas últimas guerras que o mundo atravessou, a gente tinha que sair para a rua para lutar, para sobreviver e para acabar com os povos que tentavam destruir a gente, hoje, o único que o mundo pede, o único que os países coerentes pedem e pediram nos últimos 6 ou 7 meses, ou melhor, no último ano, foi que a gente ficasse em casa. Quero que vocês parem só um momento para reflexionar que durante as últimas guerras nós éramos obrigados a sair para a rua, para lutar, para matar o inimigo, para não deixar que ele se apossasse do nosso território, para não deixar que acontecesse massacres, que aumentassem a violência em contra de alguns determinados grupos de pessoas em uma determinada sociedade. E hoje nós temos a oportunidade de ficar em casa. Quantas são as pessoas que conseguiram ficar em casa durante este tempo? Quais foram os aprendizados? Quais foram as condutas e os comportamentos que a gente conseguiu seguir? E quais foram as coisas que a gente conseguiu aprender ao largo deste último ano? Eu tenho certeza que foram muitas. Porém, muitas pessoas também dirão que não aprendeu nada. Eu quero que vocês parem um só momento, um só minuto para reflexionar da grande quantidade de coisas que aconteceram neste último ano. Eu tenho certeza que talvez você tenha algum conhecido, alguma pessoa querida que perdeu a vida por causa do vírus. Ou que agora mesmo tenha algum parente,
algum irmão, alguma irmã, um primo, uma prima, um vizinho, que pode estar no hospital ainda lutando contra esse vírus que ainda continua matando a muita gente e que continuará matando até que estejamos todos vacinados contra ele. Reflexione sobre os momentos que você deixou de viver, mas também reflexione sobre os comportamentos daquelas outras pessoas que não conseguiram ficar em casa. Eu entendo que no mundo existem 1 milhão de necessidades, que as pessoas precisam trabalhar, precisam sair, precisam relacionar-se com outras pessoas. Muita gente saiu de festa, muita gente saiu para ver o futebol, muita gente saiu para se manifestar. Algumas realmente saíram para trabalhar, porém muitas delas também saíram só para fazer a festa. Eu quero que vocês façam uma reflexão, que vocês pensem no que estamos vivendo e no que isso significa. Em todos aqueles aprendizagens que vão deixar na nossa história, na nossa vida e que vão marcar até mesmo o nosso futuro. Porque eu acho que sem história a gente não pode viver. E sem ensinamentos a gente também não pode prosperar. Assim que eu quero que vocês olhem para dentro, que vocês aprendam a valorar o que nós temos hoje. Nas últimas guerras, a gente fugia, a gente deixava a casa para ir morar em outro lugar. A gente tinha nossas casas bombardeadas, tinha as nossas casas roubadas. Muitas pessoas eram assassinadas, tinham realmente que exiliar-se para outro país, procurando liberdade. Porém, hoje acontece totalmente o contrário, graças a Deus. Porém, muitas pessoas não são capazes ainda de entender o que estamos vivendo. Estamos vivendo outra guerra, uma guerra, sim, uma guerra contra algo invisível, contra algo que não podemos ver. Uma guerra que ainda não sabemos quando vamos vencer. Existem muitas coisas que devem ser estudadas. Os vírus são algo super complexos, necessitam de grandes expertos e cientistas para saberem exatamente o que está acontecendo, quais são os fatores que potencializam e que dão a possibilidade dos vírus infectarem os seres humanos. E a pandemia somente tem 1 ano. Devemos de saber que todos os ensinamentos, que toda a aprendizagem científica precisa de tempo. Precisa de tempo para entender quais os processos que fazem um vírus ser mais ou menos mortal. E também precisamos de tempo para ser capazes de ter armas para lutar contra algo invisível e mortal. Eu quero que vocês reflexionem um pouco sobre a situação que estamos vivendo, seja no Brasil, seja aqui na Espanha, na Europa, na África. Existem milhões de pessoas que estão sofrendo as consequências dessa pandemia. Existem milhões de pessoas que já morreram por culpa do vírus. No começo da pandemia, muitas pessoas negaram a existência do vírus. Muitas pessoas deixaram de atuar para acabar com esse tipo de doença, para exterminar o vírus. Achavam que ele acabaria sozinho, que não precisávamos de expertos, de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, de cientistas que estivessem trabalhando dia e noite para lutar e para conseguir uma solução e uma resposta para acabar com o nosso inimigo, o inimigo invisível. Eu quero que vocês reflitam sobre todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, que estejam ao seu lado, de trás, na frente, e sobre como todas essas pessoas atuaram no último ano. Essas pessoas foram responsáveis? Essas pessoas deixaram de comportar-se como antes? Ou elas continuaram atuando como se nada estivesse acontecendo? Parem e reflitam. Eu entendo que a nossa sociedade dependa do material, dependa do dinheiro, do trabalho, das indústrias
e de todas as coisas que regem a nossa sociedade e que aportam valor. E eu entendo da importância que elas têm, todas essas instituições, de gerar um benefício e trabalhar para todos nós cidadãos. Porém, devemos também ser capazes de entender a importância da vida dos seres humanos. É algo que, uma vez que a gente perde, já não pode voltar mais. Aqueles familiares que se foram já não voltarão. Você pode até trabalhar toda a sua vida para construir uma casa, para comprar um carro. Porém, quando você morrer, você não terá nada disso do outro lado. Se é que existe um outro lado. Você acredita que existe algo mais? Eu quero que vocês parem para pensar, parem para refletir no valor da vida de vocês. Muitas vezes, nós pensamos que nada ruim pode nos acontecer, até que acontece. Pensem no que vocês estão fazendo hoje, pensem no que vocês farão amanhã, pensem em tudo o que aconteceu neste último ano e tente chegar às conclusões de todos os aprendizados que vocês tiveram. Reflitam, porque hoje ainda estamos com os nossos comércios fechados. A nossa indústria está totalmente paralisada, até porque o nosso espaço aéreo está totalmente fechado. Não podem chegar voos, não podem sair, não podem entrar turistas, os nossos hotéis estão fechados. Mas tivemos que fechar. Tivemos porque os nossos hospitais estavam colapsando. Já não tínhamos médicos para tanta gente doente. Já não tínhamos ambulâncias para recolher tantos cadáveres por todas as partes. Imagine o sofrimento daquelas pessoas que foram enterradas sem poder dizer adeus aos seus próprios familiares. Imagine no sofrimento das vítimas. Pensem, todos nós seres humanos sentimos. Sentimos a dor, sentimos a perda, sentimos e temos piedade por todos aqueles que foram embora sem poder dizer adeus. Pensem e reflexionem em como os nossos governos, em como o nosso país, em como todos os demais reagiram diante de uma situação nova e desconhecida. Devemos de parar um minuto para reflexionar, tanto de uma maneira da sociedade como a nível individual. Devemos ser capazes de ver as nossas próprias ações e ver se a gente estava andando na mesma linha de uma norma da sociedade, ou se a gente estava indo por outro lado, se a gente estava negando da realidade, porque eu acho que o pior de tudo é a gente viver uma história negando a própria realidade. Assim que eu quero que vocês reflitam. Reflitam e que a gente possa trabalhar juntos para que a gente possa juntos sair dessa. Porque eu sei que a gente vai ter muita prosperidade depois que tudo acabar. Eu vou deixando vocês por aqui. Eu desejo um excelente dia e fiquem em paz. David Aguilar e até o próximo vídeo. Tchau!